Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula, nós vamos falar sobre procedimentos e funções. Vamos começar falando de dois conceitos que são muito importantes. O primeiro é de programação linear. O que é programação linear? Eh, É um estilo de organização de código que os comandos são executados de cima para baixo, ou seja, é, é um conjunto de instruções, né? Você vai escrever um conjunto de instruções e essas instruções vão ser executadas uma depois da outra, né? De cima a baixo. E esse conceito é o conceito que nós usamos até agora, né? Nós até agora usamos o conceito de programação linear porque todos os comandos que nós criamos são executados de cima a baixo. É, mas tem um problema com essa forma de organização de código, que é o código fica muito longo e difícil de entender, e se o código é longo e difícil de entender, é difícil de corrigir, também é difícil de reutilizar. E tem um outro conceito, que é o conceito de programação modular. Programação modular é um conceito que divide um programa ou um algoritmo em pacotes menores. E esses pacotes menores são independentes. E esses pacotes menores são chamados de módulos. Eles podem ser facilmente gerenciados, né? Um módulo não depende do outro, então você pode facilmente alterar um e manter os outros. E você pode testar separadamente e você pode reutilizar também. Ou seja, um módulo que você criou para um algoritmo específico pode ser usado para outro algoritmo. E quais são os benefícios desse conceito de programação modular? A lógica do algoritmo ela é dividida em blocos. Esses módulos eles podem ser reutilizados e também facilita a manutenção, né? E o que são funções, né? Que é o assunto dessa nossa aula. Funções ou procedimentos. As funções são blocos de códigos que realizam tarefas específicas. Em alguns casos, essas funções, quando são executadas, elas podem retornar um valor. E quais são algumas características das funções, né? Essa função, que é bloco de código, ela pode ser chamada várias vezes no programa. E o foco dela é executar uma ação específica, né? E ela pode retornar ou não um valor. Qual é a diferença entre uma função e um procedimento? A diferença está no retorno. Se a função ela retorna um valor, então ela é denominada como uma função, é considerada uma função. Se a mesma função não retornar um valor, então ela é considerada como um procedimento. É apenas uma questão de nomenclatura, né? Senão tudo é função, só que uma retorna um valor quando é executada e a outra não retorna um valor, né? Então, a que não retorna, ela é considerada, né, chamada de procedimento. E temos aqui eh, a ilustração da criação de funções, né? Aqui em cima temos a forma de criar uma função sem retorno, que é um procedimento, e a forma de criar uma função com retorno, né? Nós usamos a palavra reservada a funcão, né? Sem o C a cedilha, depois seguido do nome da função, abrimos e fechamos parênteses e abrimos as chavetas e inserimos o bloco de código aqui dentro. Então vamos fazer uma ilustração para a gente poder ver. Mas antes de começarmos a criar algumas funções, é, se vocês conseguem observar que dentro do nosso programa, né, que é onde colocamos todas as instruções para o algoritmo, nós já temos uma função por padrão, que é a função início. Essa função é a função que é executada, né, assim que nós pressionamos esse botão de executar. O código está aqui dentro, ele é o código que é executado. Essa função início, que é a função principal do algoritmo, aqui no Portugal Studio.
Todas as outras funções nós podemos criar abaixo ou acima dessa função. E para que essas novas funções sejam executadas, o código dessas funções seja executado, elas também precisam ser chamadas dentro desta função início. Então vamos criar aqui uma função, vamos chamar de exibir texto. Vamos chamar de exibir texto. Dentro dessa função apenas vamos fazer um escreve. Texto dentro da função. Essa função que nós acabamos de criar, ele é um procedimento porque não retorna um valor. Para que esse código seja executado, essa função tem que ser chamada dentro da função principal. Por exemplo, se eu executar aqui, esse código ele não é executado, não é chamado. Então, o que nós vamos fazer? Para chamar a função, nós simplesmente vamos usar o nome da função e colocar os parênteses. E quando executarmos essa função, ela o código dentro dessa função ele é executado. E temos aqui um exemplo de como criar uma função com retorno, né? Temos a única diferença é que nós devemos especificar o tipo de dado que vai ser, ou o tipo primitivo, nesse caso, que vai ser retornado, e usar essa palavra reservada retorne seguido do valor a ser retornado, que pode ser um valor, que pode ser resultado de uma operação, que pode ser uma variável. Vamos aqui exemplificar. Imagine que nós queremos criar uma função que tem a finalidade de pedir uma informação ao usuário, e essa informação vai ser retornada aqui na função início. Então vamos lá. Podemos chamar de informação. Vamos aqui, vamos escrever. Vamos primeiro declarar uma variável, né? Pode ser tipo cadeia, nome. Vamos declarar uma variável e vamos pedir seu nome. E vamos ler na variável nome. E depois nós vamos retornar. Nós também precisamos especificar aqui que o que vai ser retornado o valor que vai ser retornado é do tipo primitivo cadeia, né? Vamos especificar aqui retorno nome. E para nós podermos usar esse valor que é retornado, nós também precisamos chamar essa função. Então vamos eliminar esse código. Dentro da função início, nós vamos declarar também uma variável do tipo cadeia, que vai receber este valor que é retornado pela função informação. Então vamos pode ser valor, né? E valor vai receber o que é retornado pela função informação e vai fazer um escreva. Pode ser o texto, né? Retornado pela função e vamos colocar aqui. Esse é um exemplo simples, apenas para ilustrar como é que é essa questão das funções nos algoritmos, né? Então vamos aqui executar. Ele vai começar, ele vai começar pedindo o nome, que é o código que está aqui dentro dessa função. Ou seja, nós na função início nós declaramos uma variável do tipo cadeia,
E esta variável tipo cadeia, ela vai receber o retorno da função informação. Então, ele precisa antes executar todo o código que está dentro da função informação e depois retornar um valor. Vamos aqui digitar um nome. Joaquim. Ele vai dizer o texto retornado pela função é Joaquim. Ou seja, ele executa o código que está aqui dentro e retorna um valor. Este valor que é retornado vai ser atribuído dentro da variável valor e nós aqui fizemos um escreva. Então, essa é a diferença entre uma função que retorna valor e uma função que não retorna valor. E nós também temos o conceito, quando falamos de funções, existe o conceito de escopo de variáveis. O que é escopo de variável? O escopo de variável é um conceito que refere-se à visibilidade e ao tempo de vida de uma variável em um programa. Nós temos dois tipos de escopo local e escopo global. Esse conceito é bem simples, né? Na verdade, a prática torna o conceito mais simples do que a teoria. O que é variável com escopo local? É uma variável que está dentro de uma função, dentro de um procedimento, e só é visível dentro daquele procedimento. Nós podemos declarar variáveis dentro de uma função ou fora da função. E o que é uma variável global? Uma variável global é justamente a variável que é declarada fora da função. E essa variável, ela é acessível em todas as funções do nosso programa. Então, nós temos aqui o nosso programa, né? Temos aqui a ilustração, temos fora de todas as funções, incluindo fora da função início, nós temos a declaração de uma variável. Essa variável será considerada como variável global, porque ela pode ser acessível aqui dentro da função início, como também pode ser acessível dentro dessa outra função que está aqui. Então, esse é o conceito. Essa variável é variável global. E esta variável, a segunda, né, número 2, que nós declaramos dentro da função início, ela não será acessível dentro dessa outra função. Então, vamos fazer aqui uma ilustração, né? Se eu declarar aqui uma variável, por exemplo, essa variável cadeia, eu vou declarar aqui, não é? Sim, eu vou eliminar este código. E essa função já não vai retornar um valor. Então já não vai. E qual foi a alteração feita, né? Declarei uma variável do tipo cadeia, né? Como uma variável global, né? Essa variável é uma variável global porque ela está fora de todas as funções. Então, ela é uma variável visível em todas as funções. Ou seja, qualquer alteração que eu fizer dentro de uma função, se eu atribuir algum valor a esta variável dentro de uma função, esse valor pode ser acessível em qualquer função. Por exemplo, eu aqui vou usar também essa mesma variável, né? Quando eu executar isso, primeiro vamos chamar a função informação. Ok. Então, ao executar esse programa, deixa eu fazer uma alteração aqui. Ao executar esse programa, ele vai executar o código da função informação, que é um procedimento porque não retorna um valor, e depois ele vai fazer o escreva. Então, vou digitar aqui Joaquim Interesting. E quando eu pressionar o Enter, ele vai dizer o texto retornado pela função. Na verdade, o texto já não está sendo retornado por uma função, né? Enter, vai dizer o texto já aqui interesting. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu fiz a atribuição de um valor dentro da função informação e eu mostrei esse valor dentro da função início.
eu consigo acessar essa variável dentro das duas funções, porque é uma variável global. Já essa variável valor, eu não consigo acessá-la aqui. Se eu tentar acessar essa variável, ele vai me dizer que essa variável não foi declarada, porque não é uma variável com escopo global, é uma variável com escopo local. Ela pode ser simplesmente, ela é apenas acessível dentro da função início. Para eu poder acessar uma variável com este nome dentro da função informação, eu teria que declarar novamente aqui na função informação. Então, esse conceito de variável global e variável local, ela depende muito do algoritmo em si. Se existe uma variável que precisa ser visível ou acessível em todas as funções do algoritmo, então essa variável precisa ser global. Caso contrário, ela pode ser uma variável local. E por último, temos o conceito de parâmetros. O que são parâmetros? Os parâmetros são considerados como variáveis temporárias, que existem apenas dentro de uma função, mas eles são diferentes das variáveis que são declaradas dentro da função. O parâmetro, ele é um tipo de variável que recebe um valor logo na chamada da função. Então, temos aqui um exemplo, né? Temos aqui uma função, né? Função com parâmetros, e dentro dele nós definimos o tipo primitivo do valor que vai ser passado na chamada e também o nome da mesma variável. E temos aqui a declaração e temos aqui a chamada, né? Isto aqui chamamos pelo nome da função, colocamos os parênteses e dentro nós colocamos o valor que vai ser passado. Se tiver mais valores, nós vamos colocar aqui mais valores, dependendo da ordem dos parâmetros da mesma função, né? E este nome do parâmetro, ele é usado para acessar este valor que foi passado aqui dentro da nossa função, né? Por exemplo, vamos criar aqui uma função para um algoritmo para somar dois números. Vamos usar o conceito de função. Vamos criar uma função que tem que vai fazer a soma, né? Queremos fazer a soma e a exibição dentro de uma função. Somar números. Vamos criar aqui a função. E essa função, ela vai receber dois parâmetros, né? Que vão ser do tipo inteiro, número 1 e inteiro, número 2. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos começar. Aqui também podemos declarar, né? Este exemplo ele é um exemplo simples, né? Existem maneiras melhores de fazer esse exemplo, mas eu vou fazer desse jeito para poder ilustrar o conceito de parâmetros. Aqui podemos criar também número 1 e número 2. Lembrando que essas variáveis que nós declaramos aqui dentro da função início são variáveis que serão acessíveis apenas dentro da função início, né? Apesar dos nomes serem os mesmos, eles não são considerados como a mesma coisa. Esses são variáveis locais apenas para a função início e estes são parâmetros da função somar números. Não tem nenhuma relação. Então vamos aqui, o algoritmo vai começar pedindo os números. Digito os números. Digito os números. Vai ler na variável 1 e também vai ler na variável 2. E depois disso, nós podemos criar uma outra soma. Nós temos duas opções. Podemos somar os números e mostrar eles. Somar e passar o resultado como o retorno da mesma função, ou podemos somar e exibir aqui mesmo na função somar números. Vamos criar um procedimento, né? Somar números.
e vamos passar os parâmetros. O número 1 está na variável número 1, que é esta que está aqui, e o número 2 está na variável número 2. Os parâmetros não precisam ter os mesmos nomes que a variável, né? Então vou aqui fazer uma alteração, só para exemplificar. Os parâmetros não precisam ter o mesmo nome que essas variáveis. Então aqui eu simplesmente vou fazer um escreva, né, para apresentar os números. Podemos fazer um limpa antes, e aqui vou colocar um escreva, a soma dos números é vou colocar aqui número 1 mais número 2, né? Então nós temos aqui o código na função início, declaramos duas variáveis, pedimos os valores e atribuímos o valor nessas duas variáveis, e depois chamamos a função somar números para realizar a soma e a apresentação da mesma na tela, mas isso passando os números como parâmetros, né? Por exemplo, vamos colocar aqui o número 2, o número 3 e a soma é 5. Ou seja, estes valores 2 e 3, eles são passados como parâmetros para essa função, e essa função recebe esses valores e efetua a soma. E esse é o conceito de parâmetros em algoritmos, né? Parâmetros são essas variáveis temporárias que podem ser, que têm a função de receber valores que são necessários para a execução da mesma função. E esta foi mais uma aula. Espero que tenham entendido sobre funções e procedimentos, e vejo vocês na próxima aula.